CSS Flexbox. Conceitos iniciais. O Flexbox é um conjunto que tem o objetivo de organizar alguns itens dentro de um elemento principal, chamado de container. Algumas propriedades serão aplicadas ao container, enquanto outras serão aplicadas aos itens. Alinhamento dos eixos. Para entender como o Flexbox funciona, você precisa ter em mente alguns conceitos básicos que dizem a respeito a como os itens são atribuídos em um container. O principal é o conceito do eixo principal e o eixo transversal, que depende do valor da propriedade FlexDirection atribuída. Se essa propriedade receber um valor row ou row reverse, o eixo principal do container será horizontal. Se essa propriedade receber o valor column ou column reverse, o eixo maior será vertical. Como resultado, o que é eixo transversal será definido. Se o principal for vertical, o transversal será horizontal, e vice-versa. Tamanho principal. É a dimensão do elemento na direção do eixo principal. Largura, caso horizontal, e altura, caso vertical. Tamanho transversal. É a dimensão do elemento na direção do eixo transversal. Largura, caso horizontal, e altura, caso vertical. Início principal e final principal. Representam o início e o fim do eixo principal. Início transversal e final transversal representam o início e o final do eixo transversal. Display. Primeiramente, para começar a usar o Flexbox, é definir uma propriedade para o display do container, dando valor de flex. É necessário para que as outras propriedades apresentem o resultado. FlexDirection. A propriedade FlexDirection é aplicada ao container, que define o eixo de exibição em que os elementos serão organizados. Row, padrão. Os itens são organizados em forma de linha na esquerda para a direita. Row reverse. Os itens são organizados em forma de exibição em linha da direita para a esquerda. Column. Os itens são organizados em forma de colunas, iniciando de início para baixo. FlexWrap. No FlexWrap, os itens de container tentarão se ajustar em uma única linha dentro do container. Para isso, a largura original pode ser ajustada para que todos caiam na largura do elemento pai. Como a propriedade FlexWrap aplicada ao container, podemos alterar, fazendo com que ocorra uma quebra de linha nos itens. No wrap padrão, todos os itens serão dispostos em uma linha. Wrap ocorre a quebra da linha e os itens à direita serão colocados na linha de baixo. Wrap reverse ocorre a quebra de linha e os itens à direita serão colocados para a linha de cima. Justify content. A propriedade Justify content é a que define o alinhamento dos itens ao longo do eixo principal do container. FlexStart, padrão. Os itens são alinhados a partir do início do eixo principal. FlexEnd. Os itens são alinhados a partir do final do eixo principal. Center. Os itens são alinhados ao centro do principal eixo. Space Background. O primeiro item é colocado para o início do eixo principal. O último é deslocado para o final do eixo principal. E os restos são distribuídos igualmente entre eles. Space Road. Os itens são igualmente distribuídos ao longo do eixo principal, porém, são distribuídos margens iguais à esquerda e à direita. Por isso, o primeiro e o último item não ficam grudados na borda do container. Align Content. Essa propriedade define como as linhas são distribuídas ao longo do eixo transversal do container. Stretches. Padrão. As linhas são distribuídas uniformemente ao longo do eixo transversal, ocupando todo o espaço disponível. FlexStart. As linhas são distribuídas a partir do início do eixo transversal. FlexEnd. As linhas são distribuídas a partir do eixo transversal. Center.
As linhas são mantidas no centro do eixo transversal. Space Vectoring. As linhas é deslocada para o início do eixo transversal, a última para o final do eixo transversal, e o resto são distribuídas igualmente entre eles. Space Around. As linhas são igualmente distribuídas ao longo do eixo transversal, porém são atribuídas margens iguais à esquerda e à direita. Por isso, a primeira e a última linha não ficam grudadas na borda do container. Opa, tudo bom? Então, eu vim finalizar o tema Flexbox que a Gi falou no vídeo anterior, já que é um tema bem amplo. Então vamos começar. Align Itens é a propriedade que define como os itens são distribuídos ao longo do container. Você pode ver um exemplo aqui na imagem abaixo. Então vamos começar aqui, ó. Ele é dividido em alguns padrões. O primeiro é o Street, que os itens são esticados para preencher toda a dimensão de altura e largura do eixo. Flex Start terá todos os itens deslocados para o início do eixo. O Flex End é o contrário, terá todos os itens deslocados para o fim do eixo. O Center terá os itens totalmente centralizados dentro do container. Baseline, que é o último, terá todos os itens alinhados a partir da primeira linha de texto de cada item. Como vocês podem ver, tem aqui um exemplo de cada um nessa imagem ao lado. Vamos mostrar o próximo, Order. O Order, por padrão, tem os itens distribuídos na ordem que são inseridos no HTML. Essa ordem pode ser também alterada. O valor define a ordem. Tipo, como por exemplo, coloquei 3, vai ser o terceiro item, etc. Flex Grow terá a proporção de um item deve crescer caso necessário. O padrão é 0 e são aceitos somente números positivos. Vocês podem ver na imagem abaixo. Flex Shrink tem o mesmo conceito do Flex Grow, mas tem o objetivo de encolher o item. Flex Bases define o tamanho inicial que cada item deve ter antes que o espaço seja distribuído. O valor atribuído pode ser em percentual, pixels ou alto, que é o valor padrão. O Flex é a abreviação para a escrita das propriedades FlexGrow, FlexShrink e FlexBases. O Align Self permite sobrescrever no item o comportamento que foi definido no Align Itens anteriormente. Tem alguns padrões também. O alto terá o valor padrão definido no container. O street, o item irá preencher toda a dimensão do eixo. Flex Start, o item é deslocado para o início do eixo. Flex End, o item é deslocado para o fim do eixo. O Center, o item será centralizado no eixo. E o Baseline, o item é alinhado a partir da primeira linha de cada item. Obrigado pela atenção e beijinhos!